Hoje vamos falar de um campo de batalha onde muitos casamentos travam uma guerra anual: o planejamento das férias. É o momento em que as nossas diferenças de personalidade, os nossos valores e principalmente as nossas visões sobre o dinheiro vêm à tona com força total. De um lado, a pessoa que sonha com um resort de luxo, com descanso e conforto. Do outro, a que sonha com uma aventura simples, uma tenda e a natureza. E a pergunta que fica no ar é: como unir esses dois mundos? Mas e se a solução não estiver em escolher um lado, mas em olhar para cima? E se uma oração pudesse mudar a pergunta de onde vamos para por que vamos? Agora, para você sentir a tensão que nasce quando dois sonhos de férias colidem, imagina a cena. Um casal da nossa igreja, exaustos depois de um ano longo e difícil, eles precisavam desesperadamente de um tempo juntos. A história deles mostra como uma simples oração baseada num princípio bíblico profundo transformou a sua guerra de férias na melhor e mais unificadora viagem das suas vidas. O marido era um homem prático. Para ele, férias significavam simplicidade, aventura e, acima de tudo, não gastar muito. O seu sonho era um acampamento nas montanhas. Fogueira, estrelas, tranquilidade. A esposa, por outro lado, sentia que as férias eram a sua recompensa por um ano de trabalho árduo a cuidar da casa e da família. O seu sonho era um resort, ser servida, não ter que cozinhar, uma piscina, conforto total. Fique comigo, porque a revelação que eles tiveram pode ser a chave para resolver não apenas as suas discussões sobre férias, mas qualquer decisão em que os seus desejos como casal pareçam opostos. A guerra começou quando eles se sentaram para planejar. Ele mostrou fotos de paisagens deslumbrantes e trilhas. Ela mostrou fotos de piscinas de borda infinita e buffets de café da manhã. Acampamento? Eu passo o ano inteiro a limpar e a cozinhar. Nas férias eu quero descansar de verdade, disse ela. Resort? Vamos gastar o nosso dinheiro de 3 meses em 5 dias? Isso é um desperdício, disse ele. O impasse estava criado. Nenhum dos dois queria ceder. O sonho das férias tornou-se um pesadelo de discussões. A alegria da antecipação foi substituída pelo ressentimento. O silêncio tomou conta da casa por dias. Eles pararam de falar sobre as férias, mas a tensão era palpável. Eles estavam se afastando por causa de algo que deveria uni-los. Até que numa noite, a esposa, com o coração pesado, aproximou-se do marido e disse: "Isso não é sobre um acampamento ou um resort. Isso é sobre nós. Nós estamos deixando os nossos desejos nos separarem. Nós precisamos orar sobre isso." Eles não sabiam exatamente como orar. Então, simplesmente pediram sabedoria a Deus. E foi nesse momento de humildade que o Espírito Santo os lembrou de uma passagem em Filipenses, capítulo 2. A oração deles mudou. Eles pararam de pedir para que Deus mostrasse quem estava certo e começaram a orar os versículos 3 e 4 de Filipenses 2. Senhor, eles oraram juntos, tira de nós o partidarismo. Tira de nós a vanglória. Ajuda-nos a ter a humildade de considerar o desejo do outro mais importante que o nosso. Ajuda-me a não olhar só para o que eu quero, mas a entender e valorizar o que o meu cônjuge precisa. Aquela oração foi a chave que abriu o coração deles. Pela primeira vez, eles pararam de defender as suas posições e começaram a explorar as suas necessidades. Ele perguntou: "Por que o resort é tão importante para ti?" E ela explicou: "Porque eu quero me sentir cuidada. Quero um descanso real do trabalho doméstico." E ele perguntou: "Por que o acampamento é tão importante para ti?" E ele explicou: "Porque eu quero me sentir livre da pressão financeira. Quero simplicidade e silêncio." A oração revelou a verdade. O desejo dele não era por uma tenda, era por paz financeira. O desejo dela não era por luxo, era por cuidado e descanso. E com essas necessidades na mesa, eles puderam procurar uma solução juntos. Eles fizeram uma segunda oração, inspirada em 1 Coríntios 10, 31. Senhor, qual é o verdadeiro propósito destas férias? Como podemos fazer esta viagem para a tua glória? Eles perceberam que o propósito era fortalecer o casamento deles,
conectar-se um com o outro e com Deus e voltar renovados para servir melhor. O propósito não era o destino, era a união. Com este novo propósito, a criatividade floresceu. Eles começaram a pesquisar por uma terceira via, uma solução que atendesse às duas necessidades. E eles encontraram. Alugaram uma pequena cabana charmosa numa região de serra. Tinha a natureza e o silêncio que ele queria. Tinha um custo muito menor que o resort, o que lhe deu paz financeira. E para ela, a cabana tinha um serviço de limpeza diário e ficava perto de uma vila com restaurantes deliciosos, onde eles poderiam almoçar e jantar fora todos os dias. Ela teria o seu descanso do trabalho doméstico. Eles tinham encontrado o seu ganha-ganha. Uma solução nascida não de uma cedência relutante, mas de uma compreensão mútua e de um propósito maior. A viagem foi a melhor das suas vidas, porque cada momento foi construído sobre a fundação da unidade, do respeito e da sabedoria de Deus. A oração não mudou apenas a viagem, mudou a forma como eles tomavam decisões como casal. Essa lição sobre encontrar unidade em meio a desejos diferentes conecta-se com o que vimos no vídeo anterior, sobre o casal em crise por causa do dízimo e da casa própria. Ambas as histórias nos ensinam que, quando colocamos o propósito de Deus e a unidade do casal em primeiro lugar, as soluções financeiras e práticas aparecem de formas que não conseguíamos ver antes. O link para essa história está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa vai mergulhar num segredo financeiro devastador. O título será: Ele perdeu 15 mil reais da família, em segredo, até que este ato de fé mudou tudo. Será uma história intensa sobre o poder destrutivo dos segredos financeiros no casamento e sobre o único ato de fé capaz de iniciar o caminho da restauração. É uma mensagem vital. Inscreva-se para não a perder. Se esta mensagem sobre resolver conflitos com sabedoria e oração te inspirou, se te deu uma nova ferramenta para o seu casamento, deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta mensagem de unidade a chegar a mais casais. E use os comentários para partilhar. No seu casamento, quem é mais acampamento e quem é mais resort? Como vocês encontram o vosso equilíbrio? E não se esqueça de me dizer de que cidade você está assistindo. Se você conhece um casal que vive em guerra por causa de decisões como essa, partilhe este vídeo. Pode ser a inspiração que eles precisam para transformar o campo de batalha numa mesa de negociação cheia de paz. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é aplicar a sabedoria eterna de Deus aos desafios mais reais e cotidianos do seu casamento e da sua vida. Te aguardo no próximo vídeo.